Meu bem, manda um WhatsApp. Damos início a mais uma live. Damos as boas-vindas a todos que participam deste encontro, para o qual nós pedimos as bênçãos de Jesus e a proteção dos mentores espirituais desse movimento que congrega as casas espíritas da região dos Inconfidentes. Eu sou William Adeodato e esse evento, que aborda a importância do estudo minucioso do Evangelho de Jesus, é promovido pela Aliança Municipal Espírita de Ouro Preto e pelo 10º Conselho Regional Espírita. Conta também com o apoio da União Espírita Mineira, de onde vem o nosso palestrante de hoje, Antônio Neto, mais conhecido como Netinho. Gostaríamos de começar com uma prece que pedimos à nossa companheira Eliane para proferir. Boa tarde a todos. Vamos então levar nossos pensamentos buscando a sintonia com o Mestre Jesus. Querido Mestre, nós aqui nos colocamos, Senhor, nesta tarde, agradecendo a oportunidade de ouvir esse nosso irmão que vem trazer do seu conhecimento para que possamos estar aptos, estar gratos pela oportunidade de conhecer o vosso Evangelho, mas de ampliar esse conhecimento. Sabemos da nossa necessidade, Senhor, que é o alimento de nossa vida, que é o alimento da nossa alma. Esse Evangelho que todos os dias nos guia, que nos orienta, que possamos aprender com este irmão que vem a melhor forma para estudá-lo e para inseri-lo em nossa vida. Agradecemos a todos que aqui estão conosco, aos amigos espirituais que estiveram preparando este momento conosco, que estarão na continuidade deste evento, pela nossa necessidade de estudo, que todos sabemos ser grande. Muito obrigado, Mestre, por este momento. Que assim seja. Agradecemos a companheira Eliane pela prece e agradecemos também aos companheiros que já estão conectados conosco pelo canal do YouTube e pedimos que possam aí dar um like, né, e também compartilhar esse canal com os outros amigos para que possamos alcançar mais pessoas nesse estudo tão importante. Antes de passarmos a palavra ao nosso convidado, vamos pedir licença aos ouvintes, aos telespectadores, para falarmos um pouco sobre a Aliança Municipal Espírita de Ouro Preto. A AME, ou OP, tem como objetivo a difusão do Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec. Embora a sua denominação sugira como área de atuação o município de Ouro Preto, a estrutura de organização do movimento espírita, que em Minas Gerais é coordenado pelo Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, amplia sua abrangência para alcançar outras cidades próximas, incluindo Itabirito, Mariana, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Acaiaca, Catas Altas, São Gonçalo do Rio Abaixo e Bom Jesus do Amparo. Esta é uma organização provisória, até que cada cidade se emancipe pela criação de sua própria aliança municipal. Aproveitamos a oportunidade para lançar uma campanha de adesões das casas espíritas dessas cidades à AME Ouro Preto. Com esse expediente, poderemos manter atualizadas as informações sobre as instituições, facilitando contatos e o planejamento de ações. Nos próximos dias, enviaremos um formulário de adesão para ser preenchido.
Nosso meio de comunicação oficial com as casas espíritas é através do e-mail ameop@ameop.page, que colocamos à disposição das instituições que quiserem entrar em contato. Gostaríamos de receber sugestões ou comentários que possam ajudar na identificação das necessidades das casas e dos trabalhadores espíritas da nossa região. Voltamos ao foco deste nosso encontro. Gostaríamos de apresentar o nosso palestrante. Netinho é trabalhador do Grupo Espírita Irmã Sheila, de Belo Horizonte. Também atua na União Espírita Mineira, com especial dedicação à metodologia de estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que ele vem debater conosco. Obrigado, Netinho, pela sua presença. Bem-vindo à região dos Inconfidentes. Obrigado a todas e a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui em nome da União Espírita Mineira para aprendermos juntos nesse bate-papo, nessa conversa acerca do Evangelho de Jesus. Netinho, gostaria só de alertar os nossos telespectadores, as pessoas que estão ligadas conosco, que terminada a sua exposição, você ficará à disposição para responder as perguntas que deverão ser enviadas pelo chat do YouTube. Então fica aí o alerta para os nossos companheiros e estamos aí devolvendo a palavra para que o Netinho possa, então, dar prosseguimento à sua exposição. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Então a gente agradece a vocês pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. A gente deixa aqui o abraço do COFENG, da União Espírita Mineira, do presidente Alice, do vice-presidente Neto, meu xará. E nessa proposta de estudo do Evangelho de Jesus, o Estado de Minas Gerais tem procurado desde há algum tempo investir nessa metodologia, né, do EMEG, também conhecido como MIUDIM. Né? EMEG, que significa o E de estudo, M de minucioso, E do Evangelho e J de Jesus. Né? Jesus aí, o mestre, que na nossa sigla não poderia faltar de forma alguma. Nós, para iniciarmos a nossa apresentação, a gente vai colocar aqui para vocês, compartilhar nossa tela aqui no PowerPoint, no decorrer. E se vocês tiverem dúvidas, como acho que fica mais fácil, como falado anteriormente, a gente deixar para falar sobre as questões relacionadas ao tema ao final do nosso estudo. Tá? Então, vou pedir para que a tela seja compartilhada aí, né, com vocês. Deixa eu ocultar esse aqui. Então, aqui nós temos aqui a nossa sigla aqui embaixo, a área do estudo do Evangelho de Jesus. A nossa área na União Espírita Mineira é conhecida como AEEJ, Área do Estudo do Evangelho de Jesus. Temos aqui o logotipo da União e do COFENG. De onde que vem, a gente percebe essa importância do estudo do Evangelho de Jesus e por que investir neste estudo? Todos vocês certamente conhecem, né, a fala do capítulo 14 do João Evangelista, que ele diz para nós: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículo 26. Se Jesus promete um Consolador para nós, né? Ele diz antes, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que ficará convosco eternamente e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Né? Então, a gente observa
que Jesus promete um Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria, né, e enviou em nome do Cristo, viria nos ensinar todas as coisas e nos fazer relembrar ou lembrar de tudo quanto Jesus nos disse. Jesus, então, deixa claro que precisaria de vir um outro esclarecimento para nós e que nós haveríamos de esquecer a sua mensagem. Para isso, seria necessário fazer o quê? Relembrar os seus ensinos. E o Kardec, né, ele destaca para nós por que nós devemos estudar o Evangelho de Jesus. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, que também é uma questão que eu acredito que a maioria de vocês, ou todos praticamente, conhecem, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ele servir de guia, para nos guiar, nos orientar, ser o nosso modelo, né, em quem nós haveríamos de nos pautar, né, em quem o modelo é uma vestimenta, né, como que nós iríamos vestir a nossa fala, o nosso pensamento, as nossas ações. Jesus. Com essa resposta, certamente o Kardec já vislumbrou a necessidade de trazer uma apresentação mais detalhada desse guia e desse modelo, para que nós pudéssemos compreendê-lo, entendê-lo, para que nós pudéssemos saber o sentido da sua mensagem. E numa questão que eu acho assim maravilhosa, fundamental, né, e o Kardec, que é a questão 627, quando Kardec pergunta aos espíritos assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Vocês observam, e haverão de concordar comigo, eu imagino, que nessa questão o Allan Kardec meio que como que aperta os espíritos. Jesus não é o guia, o modelo, nos ensinou todas as coisas. Por que os espíritos estão vendo a necessidade de nos ensinar mais alguma coisa? Qual a utilidade de nos ensinar mais uma coisa? Tem mesmo? E aí a resposta fantástica para todos nós, os espíritos falam: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico. Jesus falava por alegorias e parábolas. Por quê? Porque falava de acordo com os tempos e lugares. Faz-se necessário que a verdade se torne inteligível para todos. É preciso, pois, explicar, desenvolver essas leis. Tão poucos são os que compreendem, menos ainda os que vivenciam os seus ensinos. A nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que vestem a capa da religião para ocultar as suas torpezas, as suas dificuldades. Então, a gente observa aqui, né, que os espíritos, eles vai na questão pontual de quê? De tirar o véu, né, da mensagem de Jesus. Às vezes a gente para e vai estudar o Evangelho e lê a Bíblia, o Novo Testamento, e a gente lê e não entende, parece que tem um véu. A gente olha e alguma coisa como que não nos permite enxergar com clareza. A missão dos espíritos é retirar esse véu. É favorecer o entendimento claro. Uma vez que Jesus falava de acordo com os tempos e lugares, uma vez que a cultura, a linguagem do meio onde Jesus nasceu era carregada de simbolismo.
A missão dos espíritos vem fazer o quê? Desmistificar, tirar os símbolos, abrir o véu, esclarecer, para que aquelas posições que muitas vezes no decorrer dos anos, dos tempos, ficou equivocadas, muitas vezes até mal interpretadas, pudesse agora ter o esclarecimento claro, necessário, inequívoco, apresentando uma fé raciocinada que pudesse encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, os espíritos vêm trazer para nós essa verdade de forma mais clara, abrir esse leque. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém venha pretextar ignorância. A resposta continua, é muito interessante, eu aconselho a todos que depois se debrucem sobre essa questão, vale a pena ler, estudar. E aqui, gente, a gente observa, imaginemos nós convivendo com Kardec após essa questão. O que apareceu, o que surgiu na mente do codificador? Ele ouviu dos espíritos que a missão da doutrina espírita, do Consolador prometido, da doutrina espírita, dos ensinos que os espíritos estavam dando, era a de tornar os ensinos de Jesus claro, sem equívoco, nos explicar as questões dos tempos, dos lugares, dos costumes, das épocas. Então, a gente observa que não somente a doutrina espírita, toda a comunidade espírita há que atentar para essa questão fundamental da doutrina espírita. A doutrina espírita tem a função de auxiliar a humanidade a atravessar o grande período da transição, que, principalmente no livro A Gênese, Kardec esclarece, os espíritos esclarecem, melhor dizendo, de forma clara, para que nós pudéssemos ter aquele sustentáculo de nos guiar com essa luz, aproveitar da essência da mensagem do Mestre para esse período. Então, a missão da doutrina espírita é a de tornar claro, inequívoco. Nós temos que debruçar de forma genérica, mas também de forma específica, de forma aprofundada na mensagem dos espíritos. Então, qual é a missão dos espíritas dentro desse contexto? E os espíritos respondem para nós, e aqui especificamente o Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Os Espíritos trazem para nós aqui qual é a missão dos espíritas? Divulgar a mensagem dos Espíritos, que é a mensagem do Evangelho de Jesus, através da própria vida, através dos próprios atos, através da própria postura. Como que a humanidade, no grande período da transição, haveria de entender de forma clara e sem equívoco o ensino dos Espíritos? Pelo exemplo que os espíritas, abraçando esse Consolador,
dariam para a terra como um preito, né? Como uma oferta de gratidão por tudo que o planeta tem oferecido para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E dentro desse trabalho, nós precisamos de estar como nós, os espíritas, unidos. Porque se sozinhos nós somos fracos, unidos nós somos como que um feixe. Abraçados, nós nos sustentamos uns com os outros. É fácil pegar um palito de fósforo e quebrar sozinho. Mas tente pegar uma caixa de fósforo e quebrar os palitos de fósforo ao meio. Assim também nós, os espíritas. Então, já pensando nisso, Jesus, conforme está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, convocou um dos seus trabalhadores mais dedicados para reencarnar, nascer no país que foi escolhido para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que ele fizesse o trabalho de união dos espíritas, para dar aquele piso de sustentação, para que essa verdade do Evangelho fosse construída, ou esse edifício do Evangelho fosse construído em bases sólidas. E, através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, nos conclamando a unir em fraternidade, em dedicação, em compromisso uns para com os outros, para nos sustentar no compromisso sério da nossa missão de divulgar o Evangelho pelas nossas atitudes, mas para que nós também nos sustentássemos no trabalho que cada casa realiza. Estamos vendo aí a AME de Ouro Preto nesse esforço de congregar várias cidades. Para quê? Para fortalecer, como um feixe, como que juntando vários galhos, para que unidos se tornem fortes. E fortes possam dinamizar como veios, como caminhos que levam, como riachos que levam água a todas as terras dos corações dessas variadas cidades que foram mencionadas aqui. Então, dentro dessa fala, o que o Bezerra diz para nós? O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porque não nos compete violentar consciência alguma. Então, o Bezerra de Menezes, como ninguém, com a característica do espírito pacificador, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, ele com essa característica tem total autoridade para nos convocar a esse trabalho magnífico. E aí ele vem e diz: somente aqui, na vida espiritual, vim aprender que a cruz do Cristo era uma estaca que ele, o mestre, fincara no chão para levantar o mundo novo. E para dizer-nos em todos os tempos que nada se faz de útil e bom sem sacrifícios, morreu nela. Espezinhado, batido, encerrou-a no solo, revelando-nos que esse é o caminho de quem constrói para cima e de quem mira os continentes do alto. Queridas amigas e queridos amigos, observem a maravilha dessa fala, que veio através do Francisco Cândido Xavier em 20 de abril de 63. Bezerra de Menezes traz uma revelação para nós aqui. Ele diz que somente depois de desencarnado, lá no plano espiritual, ele foi estudar que a fase
do Calvário de Jesus tinha uma mensagem para nós. Qual o significado do Calvário? Qual o simbolismo do Calvário? O que Jesus queria dizer? Ou seja, Bezerra de Menezes fez estudo minucioso do Evangelho no plano espiritual. E aprendeu que a cruz do Cristo era um estaca que o mestre fincara no chão para levantar o mundo novo. Desse exemplo, né, magnífico de mostrar para a humanidade que a morte não existe, que a vida futura é a perspectiva. E ele retorna, o mestre retorna na ressurreição para reanimar o ânimo dos companheiros tímidos, dos apóstolos, dos discípulos mais diversos, das seguidoras, enchendo o coração de todos de um ânimo tão forte que os levaram a enfrentar leões ferozes, chamas ardentes, calvários dos mais diversos, para que hoje nós pudéssemos aqui estar estudando o seu evangelho, a sua mensagem, com toda liberdade, com toda alegria. E o Bezerra nos conclama a um sacrifício. Hoje o sacrifício não é mais de morrer por Jesus, de dar, né, o sangue, o corpo. Nós somos convocados a viver por Jesus. Como Paulo diz, vós sois as cartas vivas do Cristo. O mestre conclama a comunidade espírita a ser essa carta viva, para que aqueles que não conhecem a sua mensagem pudessem lê-la, como dizemos antes, através dos nossos pensamentos, palavras, atitudes, ações, através da nossa relação fraterna, amiga, que procura a união sem violentar a consciência alguma, pautado sempre naquele piso da humildade. E para estudar dessa forma, para entender essa mensagem, identificando a fase, a importância de cada etapa da vida de Jesus, de cada situação, de cada fato, a União Espírita Mineira tem uma proposta de metodologia para o estudo do Evangelho. Focado em quê? Focado em promover a vivência da mensagem, que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. É uma metodologia de estudo, onde, vocês vão observar no desenho aí do lado, nosso foco é o Novo Testamento. A Bíblia está ali, né, com foco no Novo Testamento, reconhecendo a base, né, cristã, no edifício do piso que os israelitas deixaram. E como Jesus coloca para os judeus logo no início ali do Sermão da Montanha, após ele falar as bem-aventuranças, ele fala, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir a lei e o Antigo Testamento, eu vim cumprir a lei. E aí Jesus começa a fazer o quê? Uma comparação da lei. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Então Jesus começa, né? Aquele que disser raca ao seu irmão merecerá ser réu em juízo. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O que Jesus diz para nós nesse significado? Não basta não matar. Né? Aliás, nesse versículo, Jesus fala, aquele que disser raca ao seu irmão merecerá ser réu em juízo. Raca é uma expressão grosseira, né? Então não basta não matar. Nós devemos
procurar o esforço de não falar qualquer palavra que venha contrariar, que venha macular, que venha levar o desânimo, matar a vida, matar a esperança do próximo. Ouviste do que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cerrar com seu irmão merecerá ser réu em juízo. E aí, nós temos aqui, para esse estudo, vocês observam ali, para quem estiver vendo numa tela maior, vai observar. Nós temos um dicionário da Bíblia, nós temos ali as obras do Emmanuel, em cima a obra do Allan Kardec, escrito o estudo do Evangelho é para todos. Nós temos ali uma família, com toda a diversidade da cultura brasileira, jovens, crianças, homens, mulheres, idoso, idosa, todos indistintamente. O Evangelho é para todos. Então, a União apresenta essa proposta para nós, de estudo, onde a base nossa é o piso, Kardec, as obras, principalmente, que vieram através da mediunidade do franciscano Xavier, e as pesquisas da humanidade, como a gente vai ter aqui, dicionário da Bíblia, chave bíblica. O próprio Emmanuel traz para nós que, no futuro, com o passar do tempo, com as pesquisas que a humanidade iria ter acesso, muitas verdades do contexto de época de Jesus seriam trazidos aos olhos, aos ouvidos da humanidade, para nós enxergarmos com mais clareza e com profundidade o conteúdo de sua mensagem. Perceber porque Jesus falava de acordo com os tempos e lugares, e naquela época, se ele falou daquela forma, é porque ali tinha um conteúdo que seria para a época de hoje, a época da transição. E o Emmanuel, na questão 282, ele pergunta: qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus. Não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Pergunta, então essa questão do Consolador, do Emmanuel, ele vem trazer para nós que nós não estamos mais aqui preocupados com a questão de conhecer o Evangelho por conhecer. Nossa dificuldade não é conhecer, a nossa dificuldade é o quê? Vivenciar a mensagem do Evangelho de Jesus. A posição nossa é de estudar. Cada um de nós vai procurar a lição de Jesus, não mais por teoria, mas visando cada discípulo aperfeiçoamento de si mesmo. E a metodologia do estudo minucioso do Evangelho tem essa perspectiva. Um dos nossos principais slogans é uma fala da Alcione, que está lá mais na frente, mas eu vou trazê-la agora. A mensagem do Cristo precisa de ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Está lá no livro Renúncia. Não temos o compromisso com a teoria, mas com o estudo para a nossa prática. E quem é que disse para nós aqui que o estudo do Evangelho de Jesus tem que ser feito minuciosamente? Qual é a base que nós temos para interpretar o Evangelho de forma minuciosa? Quem nos disse isso? Quem nos ensinou? O próprio Mestre. E a parábola do semeador, ela dá respaldo para o que nós estamos falando. Jesus explica minuciosamente a parábola para que os apóstolos possam entendê-la. Eu vou
nosso tempo é curto, escolhi aqui o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, e o versículo 3 e 4. E a explicação está lá no versículo 14 e 15. Jesus diz assim: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E os apóstolos, né, após Jesus falar a parábola é maior, como certamente todos vocês conhecem, eles falaram assim: mestre, explique-nos a parábola, a gente não entendeu. E aí Jesus fala: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas não tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Então Jesus diz: a semente é a palavra. O semeador é aquele que está ensinando. Então, o semeador a gente pode identificar aqui, naquela época, Jesus. Mas hoje podemos ser todos nós. E o terreno é o coração da humanidade. E aí, queridos amigos e queridas amigas, nós podemos, né, mergulhar, né, em vários aspectos de estudos dentro desse método que Jesus vem apresentar para nós. Ele explica outras parábolas, como a do joio e do trigo também, né? Então Jesus fala aqui, deixa claro que cada fala sua tinha um fundamento. Era um ensino para a posteridade e não podia ser diferente. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do mestre, do guia, do modelo, do espírito que trabalhou na construção desse planeta, que conhece todas as leis, todos os elementos, sabe manipular todos os fluidos, porque ele construiu. Né? Sabe tudo. Ele explica a parábola, ensina, mostrando para nós que todas as suas falas tinham um fundamento para o terreno das nossas almas. E o codificador, Allan Kardec, traz o EMEG na obra da codificação. O EMEG e a codificação. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, em várias obras. A gente trouxe aqui um exemplo para vocês, né, para ficar claro. Gente, por que o Kardec não trabalhou mais aspectos do ensino do Evangelho, além do que está no Evangelho segundo o Espiritismo e, por exemplo, na Gênese, que nós vamos encontrar um livro com mais mensagens de interpretação do Evangelho? Porque não deu tempo. Porque não deu tempo. Né? Ele desencarnou. Né? O tempo aqui na Terra é curto, porque senão nós teríamos, né, mais vasto material para entender o principal da mensagem do Consolador Prometido. Mas vamos lá. O Evangelho à porta. E Kardec vai lá, nesse capítulo do Estranho Moral, ele separa essa passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então aqui é a passagem. E ele diz para nós, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, versículo 12, no sentido vulgar, ou seja, no sentido literário, se interpretar o que está escrito, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. E vá de encontro é contra, né, que choca a moral, né, e ao decoro. Né, causa, né,
incômodo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Então, ele diz aqui, o escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão. Muitas vezes, tem determinadas atitudes que são escandalosas, mas elas não têm repercussão e a pessoa sai como que, sem ter feito nada que fosse contrário ao dever, à moral, à ética. Então, como diz hoje, ele sai bem na fita. E aí ele diz, primeiro ele estudou o aspecto literário, o que é escândalo. Agora ele traz para nós, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, é mais amplo. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, é o resultado efetivo do mal moral. Mesmo capítulo, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. E ele sai fazendo ali uma análise detalhada de cada parte, para que nós pudéssemos entender com clareza algumas passagens mais complexas do Evangelho de Jesus. Então, no sentido evangélico aqui, os Espíritos trazem para nós a repercussão das nossas atitudes, das nossas ações, dos vícios, das imperfeições humanas. E que isso é escândalo. O resultado efetivo de um mal com repercussão ou sem repercussão na hora, mas que tem como resultado um mal efetivo, que gera prejuízo para a sociedade, para a nação. Então, hoje nós estamos vendo, por exemplo, as consequências para muitas cidades, grandes cidades, não só do Brasil, mas do mundo, do desrespeito à lei da natureza. Quando chove, nós temos catástrofes, perda de vida, num processo, muitas vezes, de desenvolvimento, sem preocupar com o bem-estar social, com a vida das famílias, das pessoas. Acontecem situações que comprometem a vida, a saúde do planeta, os rios contaminados, os mares. E as ações, muitas vezes, as atitudes, as posturas, aquilo que é colocado na mídia, na arte, como recurso que muitas vezes pode levar as pessoas a estar ganhando o recurso financeiro com o trabalho, mas o conteúdo por trás do trabalho causa danos para o meio ambiente, para a vida social, para a vida dos jovens, para a educação, para a saúde. Olha só os mares como estão. Não só no Brasil, no mundo todo. Há pouco tempo nós fomos ter um evento esportivo no Brasil. As pessoas que iriam usar uma das nossas praias falaram: essa praia, do jeito que está, compromete a saúde de quem adentra nela. E aí a gente vê que poderíamos ficar aqui falando de aspectos da repercussão. Então, diante dos acessos aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. E aí nós pegamos aquela frase do Emmanuel, no livro Opinião Espírita, que ele diz: Jesus a porta, Kardec a chave. Onde ele está parafraseando Estevão, que no livro Paulo e Estevão diz para nós que
o Moisés era a porta e Jesus a chave para abrir o entendimento, o acesso à compreensão da lei divina, da lei de justiça, que é a lei de amor, que é a lei de caridade. Lei de justiça, amor e caridade é uma só. Tendo o amor no centro, né, o aspecto da justiça com uma asa e a outra asa, a caridade. Quando as duas caminham junto, o amor surge no meio, abrindo espaço. Então, a doutrina espírita é esse consolador prometido, onde nós temos as obras da codificação como piso de segurança para interpretar a verdade do Evangelho segundo essa revelação que foi trazida para nós espíritas pelos espíritos que já fizeram a evolução do planeta Terra. Nós, os espíritas, temos o conhecimento universalista que permite a gente viajar pelo universo, pelos mais variados planetas, sem ser analfabeto. Sem sermos analfabetos. Porque a lei universal está apresentada pelos espíritos superiores aqui na Terra através da codificação também, a terceira revelação. Nós temos 3 revelações. Primeira, lei de justiça. Segundo, o amor. Terceira, a verdade. Segundo, primeira, personificada em Moisés. Segunda, em Jesus. E a terceira, nos espíritos, que vem abrir esse leque para nós de entendimento da mensagem. E para perceber, né, a importância fundamental desse entendimento, Jesus convocou, logo após a encarnação do Bezerra de Menezes, um espírito que foi piso de segurança para dar respaldo doutrinário, para dar respaldo moral e ético na sociedade brasileira. Francisco Cândido Xavier. Onde o Emmanuel traz a obras como nós estamos vendo aqui, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavra de Vida Eterna, dentre outros mais diversos que vocês conhecem. O que o Emmanuel faz? Primeiro, ele apresenta o contexto de época do Cristo, com os romances. Com os romances. Paulo, há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. A gente mergulha no cristianismo primitivo. Depois de mergulhar, de apresentar essa mensagem, tal qual Kardec fez na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele faz o quê? Uma apresentação geral do contexto de época, só que de resumido. Aí o Emmanuel vem mostrando para nós a necessidade de quê? Fazer um estudo detalhado da mensagem do Cristo. Para nós, agora, na época da transição, nos mergulharmos nesse conjunto de conhecimentos. E não vamos dizer que estudar minuciosamente seja uma postura atrevida nossa de forma alguma. Se fosse isso, Emmanuel não teria apresentado para nós a metodologia. O estudo dos mais variados versículos do Mestre, para dizer para nós, hoje espíritas, além de estudar o aspecto geral, como piso, não basta, porque isso não foi capaz, talvez, de levá-los a se renovar nas diversas encarnações em que vocês tiveram acesso ao cristianismo. Vamos estudar agora, mergulhando na análise minuciosa, para tirar o espírito da letra, para tirar a essência, para tirar o azeite que faz iluminar a intimidade da alma, respaldando-a nas horas difíceis, nas horas escuras. Além disso, nós temos André Luiz, respaldando cientificamente toda a mensagem de Jesus, as obras do Humberto de Campos, que traz outros detalhes, a convivência de Jesus, fatos, histórias, das mais diversas que a gente precisa, quem quer estudar com profundidade o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, tendo acesso ao Consolador, com essas obras aqui, vai ter mais facilidade. Os espíritos dão de presente para nós. Os espíritos dão, como Francisco Cândido Xavier aqui,
acesso às bibliotecas do plano espiritual. Nós espíritas temos acesso a situações que antes, a obras que antes só tinham nas bibliotecas do plano espiritual. Parte dos livros foram trazidos para nós. Para vocês verem que eu não estou falando de mim mesmo, o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, ele copiou de lá. É um estudo a cartilha que os espíritos estudam antes de reencarnar. E o que é o EMERGE? O que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus? É uma metodologia desenvolvida em uma reunião espírita, cujo objetivo é estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Em quanto tempo, gente, a gente estuda? Mais ou menos de 1 a 1h30. Num grupo de pessoas onde a fala de todos é importante, a participação de todos é importante. Mais ou menos um grupo de 15 pessoas, onde nós temos um coordenador, que vai ali. O coordenador não quer dizer que ele sabe mais do que os outros. Quer dizer que ele vai organizar. Ele tem mais o quê? Ele tem mais experiência doutrinária. Mas não quer dizer que ele é melhor do que ninguém. Ele vai conduzir aquele grupo com qual objetivo? De tirar a nutrição espiritual para todos indistintamente. No ambiente da mais alta fraternidade possível, buscando trazer o espírito do cristianismo primitivo para esse grupo de estudo, para esse grupo de pessoas que estão focadas em perceber o espírito que vigora na mensagem do Evangelho de Jesus. Não mais para a gente ficar preocupado com teoria. Lá na página da União Espírita Mineira, nós temos esse livro aqui, a Unidade 1, que explica detalhadamente a metodologia. Depois vocês podem entrar lá, procura lá a área do Evangelho. Na área do Evangelho, vocês vão encontrar algumas obras, que auxiliam no estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Onde nós temos aqui o cartaz, que a gente já explicou anteriormente, e nós lembramos o quê? Nós estamos estudando a Bíblia, o Novo Testamento. A doutrina espírita, o estudo do Evangelho que os espíritas fazem, não se resume ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo ali foi só uma apresentação introdutória que o Kardec trouxe. Até mesmo porque, se a gente for olhar, a Gênesis e outras obras aprofundam em outras passagens que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos aqui, de forma didática, rápida, uma apresentação do método que nós vamos procurar fazer aqui com vocês. Primeiro, quando uma pessoa quer montar um grupo de estudo, o que ele faz? Montou o grupo, as pessoas interessadas em estudar o Evangelho, o piso de segurança é o quê, gente? Conhecimento doutrinário. A gente orienta as pessoas a induzir, a incentivar, a pedir a todos para lerem as obras do Emmanuel, os romances, periodicamente os livros de análises dos versículos, estudar Kardec, estudar André Luiz, Humberto de Campos. São espíritos que a gente percebe que tem um compromisso muito focado nesse aspecto do esclarecimento da mensagem do Cristo. Então, primeiro, montou o grupo, que a gente faz? A gente escolhe o versículo ou a passagem do Evangelho. Tá? Qual passagem pode ser? A gente orienta, sugere que o grupo fala assim, pergunte a todos ali qual passagem que eles têm vontade de estudar. Sabe por quê, gente? Para motivar as pessoas. Às vezes a pessoa que tem uma passagem que não entende, vai estudar uma cura, um fato. Muitas pessoas falam assim, pode começar a estudar pelo início do Evangelho de Mateus, ou o início do Evangelho de Marcos, Lucas ou João? Pode, nada impede. Agora, o interessante
que a gente acha é a pessoa inicialmente fazer um estudo do que o grupo ali gostaria de aprender, para até mesmo ter passagens que já tem algum estudo prévio para auxiliar. Nós vamos estudar o Evangelho de Jesus nessa encarnação, e no plano espiritual nós ainda vamos continuar, e na próxima encarnação também, porque nós estamos falando do Espírito que é guia e modelo da humanidade. É um mestre, um Espírito que já chegou à condição de anjo, Espírito perfeito. Uma vez que a gente escolheu a passagem, o versículo, nós vamos contextualizar o texto bíblico escolhido. Identificar palavras que a gente não sabe o significado, tá? Entender o que está escrito. O texto literário diz o quê? Por exemplo, quando você vai contar uma história para a criança, o que você faz após contar? Explica a história para que seja compreendido o começo, o meio e o fim. Tem gente que pega uma passagem do Evangelho, leu, mas não entende nem o que está escrito, o literário. Como que vai querer tirar o espírito da letra? Percebe? E o que a gente usa para contextualizar? A interpretação natural e também dicionário comum, dicionário bíblico, atlas bíblico. É importante a gente fazer isso. Por exemplo, Kardec, ele fez isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele explicou para nós o que é escriba, o que é fariseu, o que é saduceu, como que estava a situação política da Palestina na época do nascimento de Jesus, quais as principais ideias que vigoravam na época. Ele faz essa introdução. Então, quando você vai ler o texto, você vai separar lá que se tem escriba, sacerdote, fariseu, saduceu, romano, povo. Por que tinha romano? Por que Paulo fala gentil? Às vezes a pessoa lê o livro Paulo Estevão todo e não entende o que é gentil. O gentil é todo aquele que não é judeu. Os judeus ou os israelitas identificavam os demais, né, como gentil, judeu, vamos dizer especificamente. Porque naquela época a gente tinha ali o samaritano, que é parte do grupo israelita, das 12 tribos, vamos dizer assim. Então, pega o dicionário bíblico, e hoje é fácil. Na internet nós temos acesso a esse material. Tá? Porque fica mais. Você vai entender o tempo, as características. Marcar, circular mesmo, tá? Verbo, tempo, lugar, personagens. Marcar, tá? Tem lá um verbo, tem uma questão de tempo, tem um lugar, tem uma situação, um personagem, marca. Por quê? Porque tem um sentido a ser estudado. Por quê? Porque nós vamos estudar esse conteúdo à luz da doutrina espírita. Por exemplo, nós vamos pegar uma determinada passagem, e qual passagem? Parábola do bom samaritano. Descia um homem, diz assim a parábola, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o espancaram, deixando semi-morto, ou meio morto, quase mataram, meio morto. Passou ali um escriba, um sacerdote, um samaritano. Jesus fala qual foi a postura de cada um. O escriba passou de largo, o sacerdote passou de largo, o samaritano moveu-se de íntima compaixão, que ia a trabalho, desceu do cavalo e auxiliou o samaritano, aquele que caiu nas mãos dos salteadores. Como nós estamos estudando o texto focado, qual é a primeira
nosso primeiro compromisso? Entender o aspecto da contextualização, pegar um dicionário ou um atlas histórico, marcou lá verbo, tempo, lugar, personagens. Tem o que lá? Escriba, sacerdote, samaritano, verbo, e um homem de a cidade, Jerusalém para Jericó. Caiu o verbo. Para nós retirarmos o espírito da letra, situando-nos como espírito no texto, nós vamos fazer o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia é um verbo descer. Por quê? Jerusalém para Jericó, Jerusalém ficava na parte alta e Jericó na parte baixa. Inclusive, Jericó ficava abaixo do nível do mar. Quais as características de Jerusalém? O que a pessoa fazia naquela época quando procurava Jerusalém? Ia atrás do acesso à religiosidade. Jerusalém significa cidade da paz, onde tinha o templo, onde as pessoas procuravam contato com Deus. Jericó era uma cidade que ficava no caminho de Jerusalém mesmo, mas era uma cidade voltada para o comércio. É a cidade das fragrâncias, do perfume, cidade das palmeiras. Então, tudo isso dos perfumes, da fragrância que chega e encanta, mas passa rápido. Muitas vezes nós descemos das questões espirituais para as questões transitórias, que tem um cheiro, algo gostoso, mas que passa rápido. E nessa descida, nós podemos fazer o quê? É só descer de Jerusalém para Jericó? O que Jesus quis dizer da situação do espírito, de uma pessoa, um homem, que desce de Jerusalém para Jericó? Não pode ser descer vibratoriamente, descer num processo de invigilância espiritual e cair nas mãos dos salteadores, não pode ser cair na mão de processos obsessivos ou cair em processos de fragilidades pessoais que a gente perde o equilíbrio, pode perder até a saúde física e espiritual. E a gente poderia estudar ali cada parte. Qual a postura de cada um? E se situar no texto. Se fosse eu lá, naquela situação, quando é que eu saio de Jerusalém para Jericó e caio de vibração e muitas vezes fico em condição de quase perder vida? O que é vida? Vida é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, que nos liga a Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida é Jesus em nós. E morte é perder o Cristo em nossa intimidade. A gente pode se situar no texto não somente como a pessoa que saiu de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos dos salteadores. A gente pode se situar como o sacerdote, que era o religioso da época, que cuidava das atribuições de ligar o povo a Deus. O escriba também, que era uma pessoa voltada para ensinar a lei, para explicar a lei, para auxiliar os sacerdotes no templo, para ligar o povo a Deus. E muitas vezes, na hora de perceber o principal da lei, qual o resumo da lei dos profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na hora de amar o próximo como a si mesmo, as questões da teoria podem impedir. Por exemplo, a gente sabe que um sacerdote, para ele ir para o templo para cuidar das suas atribuições, ele não podia pegar numa pessoa impura. Esse é o contexto de época. Se uma pessoa tivesse morta, estava impura. Aí, a regra pode impedir
um sacerdote de cuidar do próximo. Porque, para não ficar impuro, ele deixa de cumprir a lei, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus foi no ponto. A gente pergunta, quando é que nós agimos assim? Como eu posso ter acesso a esses conhecimentos? Através desses recursos. A doutrina espírita é rica nesses detalhes. Nós temos obras maravilhosas. Nós nos situarmos no espírito como texto. Nós podemos nos atrever, gente, a nos situar no texto, até mesmo quando é o Cristo que está, Jesus que está na situação. Aqui nós temos um samaritano que ia a trabalho vendo, passou de largo. Então, eu posso me situar no texto vendo quando é que eu me movo de íntima compaixão e auxilio a pessoa. Toda a análise da passagem voltada com recursos de quê? Da doutrina espírita. Nós vamos fazer análise à luz da doutrina espírita. Não é à luz do dicionário da Bíblia, não é à luz da pesquisa do dicionário do mundo, do contexto de época. Focado em quê? No compromisso da vivência, sem compromisso com a exposição teórica para dizer que um sabe mais que o outro. Nós vamos nos situar no texto para quê? Para nós não esquecermos do principal. O principal é a nossa reforma íntima. Então, toda passagem do Evangelho, ela precisa estar focada nesse aspecto, reforma íntima. Então, a gente tem esse método aqui, gente. Escolhe a passagem, o texto, pode ser a cura, contextualiza, utiliza lá dicionários comuns, dicionário bíblico, destaca verbo, tempo, lugar, personagem. Olha, procura. Hoje em dia, se você colocar no Google, lá na internet, o que é samaritano, explica. O que é fariseu? Tem que estar claro lá. Se você tiver um dicionário da Bíblia, ótimo. Se situa no texto, se coloca no texto, viaje. Faça uma viagem, fala, se fosse eu. Aí você pode estudar o cego de Jericó, assim. Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu, assim. Zaqueu, para ver Jesus, subiu numa árvore, subiu no sicômoro. O que significa subir? À luz da doutrina espírita, o que é subir? Uma vez que descer pode ser em vigilância espiritual, e Zaqueu subindo, elevar-se espiritualmente para ver Jesus. Não pode ser isso? Mas com qual foco? Na renovação íntima. Nós vamos ter o que para estudar isso? As obras da codificação, as obras do Emmanuel. Nós temos aqui a contribuição dos encarnados, o livro Luz Imperecível, que é uma compilação de estudos que o nosso querido Honório Abreu deixou para nós em função dos estudos realizados no Grupo Emmanuel. Tá? E lembrando, qual a conclusão de toda reunião que nós realizamos para estudar o Evangelho de Jesus? Tem que ser o quê? Qual é o foco? A transformação íntima do ser. Lembrando dessa fala aqui da Alcione no livro Renúncia. A mensagem do Cristo precisa de ser conhecida. Primeiro nós vamos conhecer, meditar sobre a passagem, sobre a mensagem. Meditar, depois sentir, sentida e vivida. E ela diz assim, nessa ordem. Então, o livro Renúncia, lá, Emmanuel explica para nós como que ela fez a análise minuciosa do Evangelho num estudo onde foi um versículo aleatório escolhido, onde ela não analisou todo o contexto da passagem, ela foi ali destacando aspectos gerais. Mas isso a gente diz porque muitas vezes você pode imaginar que é necessário ter conhecimento muito profundo para poder estudar o Evangelho dessa forma. Não, cada um
dá na cota que tem. E olha, quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos aprofundando. Essa capacidade, ela vai sendo construída. Todos nós podemos estudar o Evangelho desta forma. Tá? Em grupo, uns com os outros, unidos, uns sendo sustentáculo dos outros. Cada um tem uma função. Tá? Aquele que sabe mais, teoricamente, intelectualmente, vai aprender com o que sabe menos intelectualmente, mas que talvez tenha aspectos de evolução, de vivência que aqueles que conhecemos mais não sabemos. É preciso estar atento a isso, para dar oportunidade a todos. Então, nós temos um quadro aqui da aplicação metodológica. Conhecer seria o quê, gente? É conhecer a passagem, conhecer o versículo, conhecer a palavra. Estudar, ter o conhecimento ali do texto que você leu. Meditar é extrair o espírito da letra. Tirar o conteúdo espiritual que está ali na letra. Jesus não falou: a semente é a palavra, o terreno é o coração do homem. A semente, quando cai em terra boa, não dá 30%, 60%, 100%. O ensinamento do Evangelho chega no coração da criança e não forma um homem de bem. Sentir é situar-se no texto. Eu quero me sentir na passagem, para que ela tenha repercussão vibratória na minha intimidade. Para que, assim, a repercussão do campo magnético do período do Cristo, encontrando frequência, ressonância no meu interesse, na minha intimidade, eu consiga adentrar nesse fluxo magnético para buscar o quê? Buscar a própria reforma íntima, que é a vivência. Viver é buscar a reforma íntima. Então, o que a gente gostaria de trazer para vocês era esse conteúdo. Lembrando, né, do nosso compromisso de todos, principalmente nós que estamos na união, na área do estudo minucioso do Evangelho, que precisamos destacar essa fala aqui do Mestre. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Agora, todos vocês sabem que nós vamos pregar o Evangelho através de quê? Da nossa postura, dos nossos pensamentos, palavras e ações. Como dizia Francisco de Assis, vamos pregar o Evangelho, divulgar o Evangelho. Se necessário, usemos palavras. Queridas amigas, queridos amigos, querida equipe aí da AME de Ouro Preto, a gente agradece profundamente a vocês, né? Vamos aqui parar a nossa apresentação para ver se tem alguma questão, né, para nós podermos discutir aqui. Eu ia pedir para, se possível, colocar o Túlio aqui na tela conosco. O Túlio é da equipe da União Espírita Mineira. Eu estava apresentando o texto e eu não acompanhei as questões que foram sendo colocadas aqui, porque eu estou só com uma tela só e no StreamYard não permite a gente ver as duas. Aí eu não sei se tem algumas questões. Aí vocês me auxiliam aí. Muito obrigado a você, Netinho, por essa palestra, por esse contato conosco aqui na região dos Inconfidentes. Um estudo que nos ajuda a compreender melhor a missão dos espíritas no mundo, não é? E esse estudo, essa palestra sobre esse estudo, ele nos ajuda a compreender melhor, a compreender com mais clareza ainda, não é? Como adentrar nos textos, né? E compreender esses textos. Nessa perspectiva, Netinho, nós temos aqui hoje, participando aqui conosco, aqui já que atenderam aí ao chamado da Aliança Municipal Espírita de Ouro Preto, mais de 40 pessoas participando conosco, né? E nós temos aqui uma pergunta do nosso companheiro Aritana, que é o nosso técnico aí, que está nos ajudando aqui sempre, né, que a gente solicita.
Ele nos ajuda aqui, e ele está hoje aqui conosco, administrando tecnicamente aqui essa live. Então ele pergunta o seguinte: estão ocorrendo reuniões online onde é possível participar para observar a metodologia em prática, nessa metodologia do Emerge em prática? Diversas casas espíritas que já tinham estudo minucioso do Evangelho, elas deram continuidade no estudo. Então, nós temos esses estudos, eles continuaram. Para atender o grande público, assim, de forma geral, o que a União Espírita Mineira fez? Ela criou as lives todo domingo, de 7 às 8. Mas como são muitas áreas, cada domingo é uma área que apresenta. Então, nossa área do estudo do Evangelho, a gente já apresentou algumas lives, alguns domingos, e a próxima live que nós vamos apresentar da área, que todos podem assistir, participar e perguntar, vai ser no domingo 19 de setembro. Estou em dúvida aqui se 19 de setembro é domingo ou se é 18 de 19, mas eu acho que é 19 de setembro mesmo, que é no domingo. Nós vamos apresentar uma live onde nós vamos simular um estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Agora, assim, para acolher o grande público de forma geral, nós não temos. Nós da União Espírita Mineira, nós temos um estudo desse online com os coordenadores de CRE, que os coordenadores de CRE, eles têm o compromisso de criar grupos de estudos nas suas regiões. Então, mas aqui em Belo Horizonte tem alguns grupos. Aí eu ia sugerir o Aritana a procurar o coordenador da área do estudo minucioso do Evangelho, que é o Toninho Abreu. Ele vai, se o caso ele tiver interesse, conversar com o Toninho, e o Toninho pode auxiliá-lo aí. O Túlio participa conosco da União e até tem auxiliado aqui em Belo Horizonte o trabalho da AME, e tem um grupo desse também de estudo, mas como o grupo ele é pequeno, a gente não está abrindo assim para todos, porque ele perde um pouco a característica, se for online, que acaba sendo muito grande. Mas se ele tiver interesse, ele procura o Toninho, e o Toninho com certeza vai auxiliá-lo aí, ou quem tiver interesse, procura o coordenador aí do 10º CRE, da área do Evangelho, porque a AME de Ouro Preto, eu acho que ainda não tem alguma pessoa específica para a área do Evangelho. Algumas AMEs têm, outras não. Tá certo, Netinho. Então fica a dica aí. O nosso companheiro José Maria, né, que um dos diretores da AME, né, ele está aqui mandando para nós aqui as perguntas que estão surgindo lá no chat do YouTube, e ele chegou aqui a pergunta então, Netinho, que é: mesmo os espíritos mais esclarecidos que nos trazem seus ensinamentos se dizem estudantes do Evangelho. Seria esta uma maneira de colocar em nossas mãos a responsabilidade de construir nosso próprio entendimento? Eu vejo que, além da responsabilidade, é uma necessidade espiritual, porque nós estamos em evolução constante. E o Evangelho de Jesus, o que é o Evangelho? É a própria vida de Jesus. E nós estamos falando do guia, do modelo, do espírito que construiu, edificou o planeta Terra. Então, você vai pegar as obras do André Luiz, por exemplo, você vai perceber que os espíritos das mais altas esferas têm como referência o Evangelho de Jesus e estuda. Nós pegamos aí o Emmanuel com toda a sua humildade, no trabalho
de criar esse piso de sustentação para a mensagem do Evangelho de Jesus através da mediunidade franciscana de Xavier, ele fala de uma equipe espiritual que trabalhava nesse foco, né? Onde ele tinha orientadores. A gente estudando a vida do franciscano de Xavier, essas obras que vieram através dele, né, teve participação do próprio Paulo de Tarso, Estevão, né? O Chico conta histórias onde ele tinha ali contato diretamente com os cristãos da primeira obra, porque esses espíritos estavam compromissados em criar um campo propício para que nós pudéssemos adentrar magneticamente na mensagem do Cristo, para termos para nós o recurso de sustentação para o grande período da transição e, da mesma forma, auxiliarmos a sociedade nessa hora de turbulência. Então, é verdade que é trazer para nós essa atribuição, mas também é uma necessidade de todos os espíritos em evolução, até chegar à condição do espírito que não precisa mais de reencarnar. Percebe aí espíritos no padrão do franciscano Xavier, padrão de Francisco de Assis, dentre outros diversos, estudava mensagem direto, né? Então nós também vamos estudar, e com certeza, mesmo depois da nossa desencarnação. O nosso Túlio, querido Túlio, que está aí conosco, aí, nos apoiando, lá colaborador da União Espírita Mineira, né? Ele mandou uma pergunta aqui, que é: qual a diferença de estudar o Evangelho com apenas um livro, exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro do Emmanuel, exemplo, Fonte Viva, e estudar conforme o EMEG está apresentando? Quando a gente vai estudar conforme o EMEG está apresentando, nós vamos formar um grupo de estudos, onde, na casa espírita, a base do movimento espírita é a casa espírita, né? O centro espírita. O centro espírita existe em função do frequentador da casa espírita. Então, quando você cria aquele grupo ali, um auxilia o outro no aprendizado. Para quê, principalmente? Para a formação de trabalhadores espíritas que sabe, que compreende, que tem segurança para poder entender que a mensagem do Consolador Prometido, da doutrina espírita, é para a vivência. Então, o estudo minucioso do Evangelho, ele qualifica o trabalhador da casa espírita. Sabe? Quando você pega e estuda o Evangelho, uma mensagem do Emmanuel sozinho, você trabalha para ter um aprendizado pessoal. Você pega ali o Livro dos Espíritos todo dia, lê uma questão por noite. Ou o Evangelho segundo o Espiritismo, uma questão de manhã. Ou no ambiente do seu trabalho, uma lição de um dos livros do Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. Você cria um ambiente espiritualizante para você, mas o compromisso do estudo minucioso do Evangelho é de quê? De trazer um compromisso de estudo para um grupo de estudos, focado principalmente na qualificação do trabalhador da casa espírita. Netinho, só abrir um parênteses aqui para agradecer aqui as pessoas, né, que estão compartilhando conosco aqui. Então, nós temos aqui a Diala Cunha, né, nossa amiga aqui do Grupo Espírita Evangelho de Cristo, está nos assistindo de Belo Horizonte. Temos a Adriana Gomes também, que é do Grupo Espírita Evangelho de Cristo. A Isildinha Vieira, que é lá de Mariana, né, a Selma Fernandes, nossa companheira lá de Cachoeira do Campo, está nos assistindo. A Grace Kelly, lá do Grupo Espírita Amor e Luz, de Mariana. A Lúcia Curtis, né, que nos assiste lá de São José do Rio Preto, né, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Um abraço para a Lúcia. Né, a Sônia Almeida também, de Mariana, do Amor e Luz.
a Edna Sepúlveda, de Cachoeira do Campo. Temos aqui também a Maria Antônia Prazeres, aqui, nossa presidente de honra aqui da nossa região, uma das fundadoras do Evangelho de Cristo. Um abraço para Maria Antônia. O César Teixeira, que é coordenador do nosso estudo aqui do Evangelho de Cristo, né, que está aí com a gente aí firme, sempre fazendo esse estudo humildinho, ele que foi ali aluno de, né, mais de 20 anos aí estudando o Evangelho e agora está nos transmitindo essa forma importante de que é estudar o Evangelho miudinho. A Cláudia Fortes, a Vera Lúcia, a Marisa da Consolação. E aí, Netinho, eu queria fazer uma perguntinha para você aqui, que é o seguinte, pesquisando um pouquinho aqui, né, então lá na interpretação da mensagem do Cristo, né, que é a chave que a Federação Espírita nos orienta lá, ele vai dizer o seguinte: para compreender os fundamentos das lições de Jesus à luz do entendimento espírita, faz-se necessário conhecer os princípios básicos da doutrina espírita, a fim de utilizá-los como chave interpretativa. Então, basicamente o que você disse aí, um resumo bem rápido aqui. Agora, é uma questão que fica: como não permanecermos nas posições dogmáticas e literais, ou nas meramente opinativas, quando estamos fazendo o estudo miudinho do Evangelho? Por isso, é importante que tenha um coordenador. Cabe ao coordenador ficar sempre atento para não esquecer do principal do estudo da mensagem do Evangelho de Jesus, que é o quê? A reforma íntima do ser. Por isso, a gente sempre destaca em todos os nossos estudos essa fala da Alcione. A mensagem do Cristo precisa de ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nós não podemos ter mais essa preocupação de estudar o Evangelho para fazermos exposições teóricas. Nós não temos dúvidas de que todos nós que hoje nos interessamos pelo Evangelho já estudamos a mensagem da vida de Jesus em outra encarnação, em outras encarnações. A nossa questão não é mais de conhecer o Evangelho de Jesus, é de viver. Porque se a gente tivesse vivido, se nós não tivéssemos esquecido do principal, talvez nós não estivéssemos reencarnados aqui agora. Então, essa é uma função, é uma atribuição do coordenador. O coordenador da equipe precisa de estar atento a essas questões. Entretanto, o coordenador é um ser humano. E como o Jesus orientou que a gente deve seguir de 2 em 2, toda equipe que tem um coordenador, ele deve estar atento para quê? Para ter alguém do seu lado, para que quando um tiver alguma situação mais adversa, devido até mesmo pelas provas necessárias ao seu aperfeiçoamento, o outro esteja ali do lado. E a equipe, estando bem treinada, ela vai perceber. O compromisso principal é a reforma íntima do ser. Tem uma questão também que eu gostaria de trazer, não foi colocada, é que muitas vezes as pessoas dizem assim: se precisa do estudo da doutrina espírita, porque nós vamos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, o que fazer quando chegam pessoas interessadas em estudar o Evangelho, mas ela ainda não conhece a doutrina espírita? Se a casa espírita tem estudos da doutrina, focado no estudo do ESD, do EAD, né? Se ela tem principalmente no estudo doutrinário, de reuniões específicas, encaminha aquela pessoa para aquela reunião. Entretanto, nós não podemos desconsiderar que essa pode ser uma realidade dos grandes centros, de centros com uma estrutura maior. Mas, às vezes, o centro do interior só tem uma reunião por semana, ou às vezes 2. Nós não vamos deixar o interessado em aprender sem acesso à mensagem do Evangelho, porque o grupo não tem ainda condições de acessar
o conteúdo doutrinário básico. Então, o agrupamento vai sempre fazer o quê? Buscar contextualizar doutrinariamente a questão, explicar os princípios doutrinários. Isso é importante, gente. Até mesmo para nós que já conhecemos, a gente sempre reler Kardec, estudar a doutrina espírita. Quando for, por exemplo, digamos que a pessoa está estudando uma passagem de Nicodemos com Jesus. É uma passagem que pressupõe o quê? Conhecimento da reencarnação, da vida futura. Né? E aí, uma ótima oportunidade para quê? Para aquele agrupamento estudar ali as questões da reencarnação, explicar para o público. Para quê? Para que aquele que não tem o conhecimento doutrinário seguro acerca das leis da reencarnação, da lei de causa e efeito, possa entender. E aí o grupo vai o quê? Vai seguindo junto. Né? Nós devemos ter essa atenção com todos aí. Aproveitei a questão para poder inserir essa outra aí. Ótimo. Ô, Netinho, você abordou aí na sua fala que há a possibilidade dentro do EMEG de consultar os companheiros de estudo para que eles, se eles têm alguma passagem, algum tema, né, dentro da doutrina que ele gostaria de ver discutido ali naquele grupo de estudo. Como é que seria essa dinâmica, assim? Qual a dica que você daria para que essa dinâmica pudesse ser desenvolvida? Vou dar um exemplo de um grupo de estudos que a gente coordena no trabalho da União Espírita Mineira com os trabalhadores dos CREs. Então, nós temos lá o que é trabalhador de CRE? CRE funciona com vários grupos de AMES, né? Então, de Aliança Municipal Espírita. Então, nós temos trabalhador, por exemplo, nessa reunião tem pessoas de Juiz de Fora, Uberlândia, Teoflotone, Valadares, Viçosa, Poços de Caldas, Caxambu, Lavras, então, de todas as regiões de Minas. Como que a gente faz para escolher a nossa passagem? A gente pega lá. É um público que tem mais maturidade. Então, gente, qual passagem nós vamos estudar? Aí um fala lá, vamos estudar Jesus na casa de Zaqueu, a parábola da figueira, o Jesus e os discípulos. Né? Aí a gente faz uma escolha lá com o pessoal. E, por exemplo, nesse estudo nosso, a passagem escolhida foi Marcos, capítulo 4, a escolha Jesus escolhendo os discípulos, que é Jesus lá chamando Pedro, André, o Tiago, o João. Né? E nós estamos estudando essa passagem. Depois que terminar essa, a gente fala assim, ou vai ficar a que ficou em segundo lugar, ou então a gente faz uma votação com todo o agrupamento. Eu coordeno um outro grupo que a gente faz a mesma coisa. Aí o pessoal falou, eu queria estudar determinada cura, determinada passagem, e como ficou uma votação que algumas pessoas ficou muito próxima, teve uma época que o pessoal queria estudar o sermão profético, a passagem mais profunda, né? Mas o outro queria estudar Jesus caminhando sobre as águas, Jesus acalma a tempestade. Aí nós fizemos um combinado com o pessoal. A que ficou a maioria, né, começa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né, a terceira passagem a ser estudada. E todas as vezes que a gente vai mudar, a gente pergunta ao grupo se é a maioria, o interesse ainda da maioria. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer com que as pessoas daquele agrupamento possam permanecer no estudo, porque eles têm interesse em estudar, compreender aquela passagem. E uma passagem, muitas vezes, tem relação com outras. E a gente acaba estudando outras passagens para poder entender bem uma determinada passagem. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente estava estudando a parábola das 10 virgens, uma época,
Emmanuel não comenta essa passagem, mas a gente usa a técnica de fazer o quê? Interpretação cruzada. E lá na interpretação da parábola das 10 virgens, as 5 tolas e as 5 prudentes, ela usa o quê? A candeia, né? Uma tinha que ter o azeite, candeia. O Emmanuel estuda o quê? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Várias passagens que ele estuda sobre o que é azeite, o que é candeia. E o que é a pessoa ter uma candeia para poder passar em determinada situação. Aí o Emmanuel disse para nós, o azeite é a virtude, né? E que ilumina, né? E a luz que permite perceber, a luz do conhecimento. Para que possa ter luz do conhecimento, é preciso que auxilia, que sustenta a luz do conhecimento manter firme no momento de adversidade, de escuridão? O azeite, ou seja, a virtude. O que te mantém sustentar o conhecimento do Evangelho mesmo nos momentos mais desafiadores? A virtude. Então, a gente começa, por exemplo, com uma passagem, você estuda diversas outras. E é muito rico, muito gostoso a gente fazer estudos assim. Netinho, agradecer aqui mais algumas pessoas aqui, ler algumas mensagens. A Ângela Simil, né, lá da colaboradora de vocês, lá da União Espírita amiga Mineira, nossa, da União. Exatamente, está aqui conosco. Muito obrigado, Ângela, pela sua participação. Nós temos aqui também o Francisco Pessoa, né, agradecendo a organização deste evento. É o Netinho, você, Netinho, pela mensagem Obrigado, muito esclarecedora. Francisco. O César Teixeira de Carvalho, né, dizendo, Netinho, muito obrigado, firmes e confiantes na importância do EMERGE e da potência interpretativa da doutrina espírita como consolador prometido por Jesus, que viverá eternamente conosco. Netinho, uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui para você é que você encerrou falando da importância da divulgação, do compromisso que o espírita tem com a divulgação da doutrina, né? Ou seja, nós, enquanto estudiosos já há muito tempo do Evangelho de Cristo, como você já colocou, isso já vem de outras encarnações, nós temos nesse momento de transição esse compromisso de divulgar a doutrina, de estender esse maná que é a doutrina espírita, essa oportunidade dessa terceira revelação para as outras pessoas. Como é que você vê isso na atualidade? Isso tem acontecido? Que ações são importantes que sejam feitas pelas casas espíritas? Nós que estamos aqui nesse evento da AME, Aliança Municipal Espírita de Ouro Preto, e que congrega aí outras cidades da região, né? E queria que você deixasse alguma dica, falasse aí experiências que você tem visto em outras alianças municipais para que a gente possa ter conhecimento. Kardec trouxe para nós que a maior caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Mas colocou também que os maiores dificuldades da doutrina haveriam de vir dos próprios espíritas, né? Então, devido ao quê? À falta da vivência da doutrina espírita. A maior contribuição que a gente pode fazer na divulgação da doutrina espírita é a vivência do Evangelho de Jesus. Esse é o compromisso. Então, a casa espírita, ela precisa de favorecer estudos doutrinários seguros, dar essa oportunidade. Para quê? Para que ela possa se garantir no futuro, tendo pessoas com formação doutrinária que garantam a continuidade das atividades no mesmo padrão. Nós percebemos em várias casas o interesse em procurar o auxílio junto aos órgãos de unificação. Isso é muito importante. Procurar unir através das atividades da AME, do CRE, da União Espírita Mineira, que tem esse compromisso no Estado
de favorecer a união dos espíritas, o estudo doutrinário seguro, sério, todos nós focarmos em quê? O estudo, principalmente da codificação, Kardec é a base, né? O foco da doutrina espírita é a mensagem do Evangelho de Jesus, e estudarmos continuadamente. A doutrina espírita pressupõe a necessidade do estudo, da educação, como base para a renovação. Então, nesse período, por exemplo, de pandemia, a própria iniciativa da Aliança Municipal de Ouro Preto em procurar fazer um estudo online é uma resposta que a gente vê como muito louvável para essa situação em que nós não podemos nos reunir fisicamente. O incentivo à evangelização infantil, ao trabalho da mocidade espírita, tendo pessoas que zelam, que cuidam desse trabalho. A maior dificuldade nesses trabalhos aí é o quê? É conseguir fazer a transição do jovem para as atividades. Esse é um desafio, é algo que precisa de ser, não tem resposta pronta, precisa de ser estudado, compreendido, discutido, e oferecer estudos em bases doutrinárias, seguras e sérias. Essa é a maior caridade, é a maior contribuição que a gente dá para formar bons espíritas. E nós entendemos que o estudo minucioso do Evangelho, ele é esse recurso que favorece o trabalhador da casa espírita a perceber a necessidade urgente de tomar do medicamento que ele oferece para os outros que o procuram nas atividades da casa espírita, para que, quando a gente desencarnar, a gente esteja num padrão espiritual de quem vivenciou. Para isso, o estudo, a reunião com esse campo magnético do Cristo é fundamental. Netinho, nós já vamos encaminhando para o encerramento. Eu queria uma última perguntinha. Ao longo da sua exposição, a gente observou que a questão da lei natural, das leis naturais, elas perpassam, né, todo o processo de estudo da doutrina e essa coisa toda, né? E essa questão da lei, ela é fundamental, né? Então, como fazer essa conexão, né, das leis naturais com o estudo minucioso do Evangelho? A lei é uma só, isso que eu falei, né? Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele coloca lá a lei de justiça, amor e caridade, ele mostra que a lei é uma só, né? A primeira revelação, ela foi um aspecto da revelação da lei, que é a lei de justiça. Jesus fala, eu não penseis que eu vim destruir a lei, eu não vim destruir, eu vim cumprir a lei. Jesus vem nos ensinar a fazer o quê? A viver a lei. Jesus explica, ele mostra a lei pela sua vivência. E a doutrina espírita esclarece a lei, que é a lei de amor. A lei é uma só, né? Então, nós vamos perceber que em todas as situações do estudo minucioso do Evangelho, nós vamos encontrar os aspectos das leis morais, que é a parte, vamos dizer, do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Se a gente for dividir cada parte do Livro dos Espíritos numa obra, né, nós iríamos identificar as leis morais como do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte seguinte, esperanças e consolações e penas iguais aos futuros, céu e inferno, e as anteriores, os outros 2 livros. Então a gente percebe e destaca isso. A lei é uma só.
O Consolador prometido é o quê? É o cristianismo redivivo. A missão dos espíritos, é de revelar a mensagem de Jesus, é de lançar a luz para que nós possamos entender tudo que Jesus falou de forma inequívoca, compreendendo vida futura, causa e efeito, lei de a reencarnação, mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida, ação dos espíritos na natureza, vida futura, todos os princípios da doutrina espírita dentro de aspectos que está no Evangelho de Jesus e que a gente vai conseguindo identificar, perceber através da vida cotidiana, nas relações sociais. Então, a importância do Evangelho é o quê? Formar homens de bem com as leis naturais, que é a lei da natureza, é a lei de Deus, que Kardec resumiu ali de forma didática em 10 leis morais. Netinho, queremos então agradecer, né, a oportunidade de estar com você, de você ter aceitado esse convite da Aliança da AME Ouro Preto, parabenizar a direção da instituição por essa iniciativa que visa aí promover e divulgar a doutrina espírita, né, e agradecer também todas as pessoas, né, há cerca de 40 pessoas aqui, quase 50 pessoas que estiveram conosco aqui nessa 1 hora, quase 2 horas de conversa, e deixar agora a palavra com você para você fazer suas considerações finais, para em seguida termos então uma prece. Então, com você para fazer as considerações finais. O nosso agradecimento à Aliança Municipal Espírita, queria agradecer na pessoa aí, principalmente que teve contato conosco inicial, a Dona Maria dos Prazeres, muito gratificante, né, nós termos tido esse contato, parabenizar vocês pela iniciativa, agradecer em nome da União Espírita Mineira pelo apoio, pelo convite, muito gratificante estar aqui refletindo com vocês. O objetivo principal do nosso trabalho é acessar, conseguir contribuir. Nós estamos à disposição de vocês para o que precisarem. Tá? Podem nos procurar, vai ser uma alegria poder atender dentro das nossas limitações, com certeza, mas também tem lá o nosso sincero desejo de contribuir para a criação de um movimento espírita mais unido, mais fraterno, mais cristão. Então, a gente agradece a todos, a toda a equipe que trabalhou para que essa live estivesse aqui acontecendo hoje. A gente agradece a todos indistintamente, a nossa equipe lá da União Espírita Mineira, que nos apoiou e está aí, inclusive, em condições de, se caso a gente não pudesse continuar, pudesse assumir o trabalho e levá-lo em frente, porque a gente trabalha em equipe. Aqui está a minha pessoa, mas por trás de mim aqui tem toda uma equipe que, diante de qualquer situação, a gente tem segurança que nos dará suporte. Nós que agradecemos mais uma vez a sua deferência em atender o convite da direção da AME Ouro Preto, na pessoa da Maria Antônia Prazeres. Agradecemos também a ela e a Zé Maria, a Eliane, ao Aritana, que está aí nos ajudando, o convite de termos a oportunidade de participar, de estar aqui apresentando essa live, e também a oportunidade de conhecer um pouco mais desse estudo. E então, com esses agradecimentos, nós convidamos para a prece final de encerramento a nossa companheira de Cachoeira do Campo, né, Selma Fernandes. Selma, é com você. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, todos que assistiram, que nos assistiram, que nos apoiaram, e assim unidos, vamos agradecer por essa tarde abençoada, agradecer imensamente ao Netinho que nos atendeu, que nos trouxe esse esclarecimento, essa metodologia, né, do minucioso, de forma tão tranquila, tão esclarecedora.
Ajuda-nos, Jesus, a colocarmos em prática esses estudos aqui hoje adquiridos, que todas as casas espíritas aqui representadas podem levar esse desejo de implantar nas casas espíritas essa metodologia que tanto nos ampliará a consciência e, mais do que isso, Jesus, poderá nos tocar o coração no sentimento e que possamos vivenciar todos os ensinamentos de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, nesse propósito de nos melhorarmos a cada dia, de estudarmos cada vez mais e de estarmos com uma conexão mais sintonizada e mais firme com os teus emissários e com a tua proposta, Jesus, da reforma moral dentro de cada um de nós. Muito obrigada a todos e uma boa noite, e que Jesus permaneça conosco.